A paz do Senhor, irmãos, uma boa noite. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre a personagem Balaão no livro de Números, né? Uma personagem que tem sido muito controversa nos meios evangélicos, cristãos, ora tratado como profeta, ora tratado como falso profeta. Então estivemos falando até o capítulo 22, verso 21, não é mesmo? Nós deixamos ali aquela questão de que depois de Deus se antecipar a Balaão e perguntar a ele quem eram os homens, quem era aquela comitiva que chegou até ao seu lugar, a sua residência, diz para ele que ele não iria com aqueles homens, ele não iria, e ele não falaria nada a não ser o que o Eterno dissesse, né? Nós estivemos aí lendo até 22, 18, 19, ato contínuo. Então, nós vamos perceber, a partir daqui, que a palavra de Deus, ela nos mostra o caráter, a índole do coração de Balaão. No verso 21, capítulo 22, Balaão se levanta pela manhã, preparou a sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas diz o texto, nós vimos lá que no verso 20, há uma aparente contradição com o que Deus fala no verso 12, né? No verso 12 diz Deus a Balaão: você não vai com esses homens, nem vai dizer nada, a não ser o que eu te mande falar. Vai, e nós vamos ter que entender por que há essa mudança na palavra de Deus. Porque tudo tem uma explicação nas Escrituras. Às vezes, até os mistérios de Deus. Quando chega no verso 19, verso 20, nos diz que de noite o Senhor veio a Balaão, ele disse: como aqueles homens vieram a chamá-lo, levante-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Balaão levantou-se pela manhã, preparou a sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi, e o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. Vamos entender aqui. Deus tinha dado uma palavra a Balaão e colocado um ponto final ali. Você não vai e nem vai falar o que eles querem que você fale. Você não vai amaldiçoar esse povo, porque esse povo é bendito. É Deus quem está falando com Balaão. O que acontece aqui? Nós vamos perceber na continuidade, eu vou antecipar para os irmãos, que Balaão, ele estava propenso a fazer aliança. E as alianças nesse tempo eram coisas muito sérias. Os povos ali do Médio Oriente tinham uma coisa em comum. Os deuses faziam com cada povo seu, cada deus ou cada deuses faziam ou fazia com o seu povo aliança. Com o Eterno, nós vamos ver que não é diferente.
E Balaão, dado a importância da sua figura, dado a importância da fama que ele carregava como um bruxo poderoso, como alguém que tinha poder nas suas palavras. Se ele abençoasse, a pessoa estava bem de vida, ou a nação estava bem de vida. Mas se ele amaldiçoasse, a coisa ficava feia. Em Provérbios 26, capítulo 2, é o texto que eu fiquei devendo a vocês no outro vídeo, Salomão diz o seguinte: assim como o pássaro voa e como a andorinha vagueia, a maldição sem fundamento não vinga. Tem tradução que diz: a maldição sem causa não surte efeito. E eu não sei se eu levantei a pergunta, se Balaão amaldiçoa, se Deus não se antecipa a Balaão, e Balaão lança sua maldição sobre o povo de Israel, a conduta do povo hebreu até ali estabelecia base para a maldição pegar? A resposta é sim. Mas acontece que Deus tem um plano eterno com aquele povo. Aquele povo não é um povo como outro qualquer. Assim como o seu Deus não é uma divindade como as divindades cananeias, as divindades egípcias e assim por diante. É um povo peculiar e o seu Deus é o Deus verdadeiro, Deus único e verdadeiro. E ele pega este povo, que é descendência do patriarca Abraão, com o qual Deus estabeleceu uma aliança que tem um objetivo histórico, um marco histórico muito importante, que é o Calvário, e do Calvário a perpetuação eterna. Então Deus se antecipa a Balaão. Balaão segue os príncipes de Moabe, os midianitas, porque ele tem intenção, ele levanta de manhã, a ira de Deus é que ele deveria continuar no seu lugar. Balaão mostra o intento do seu coração quando ele se dispõe a se preparar e caminhar naquele tempo. Não era uma coisa fácil. Haja vista o meio de transporte, uma jumenta, é um animal resistente, mas não é um animal dócil como o seu lombo não é um lugar dócil como os lombos de um cavalo, de uma égua, mesmo de uma mula. Era uma jumenta. Então Balaão sai, levanta de manhã ao bar da sua jumenta, prepara os seus escravos para seguir a comitiva. Ali ele exterioriza a intenção do seu coração. Vamos ao texto. Balaão levantou-se, 22, Números 22, 21. Pela manhã preparou a sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi. Acendeu-se porque ele foi. O que quer dizer esse ir? Nós vamos ver na continuidade que Balaão planeja aliança espiritual. Ele faz tudo que sabia fazer com as potestades das trevas para que a sua maldição fosse bem sucedida. O problema é que ali entrou uma personagem que ele não esperava, e ele conhece o Eterno. O Deus que se manifestou aos hebreus no Egito. Ele conhecia a história, a saga de Israel não era uma coisa isoladinha lá, em alguma parte nas fronteiras do Egito, não. Todos os povos conheciam o povo de Israel, o poder do seu Deus.
Nós sabemos lá em Jericó, quando os espias vai passar, Raabe se aproxima deles e fala: olha, eu sei quem são vocês e conheço a história do Deus de vocês e do seu povo. Então a fama de Israel ia longe e não era Balaão que iria estar alheio a isso. E diz o texto, porque Balaão foi. Vamos ver o que está dentro deste verbo ir. E o anjo do Senhor se pôs por adversário. A palavra hebraica é Satã. Satã é o título que vai ser dado por excelência ao adversário do plano de Deus. Não adversário de Deus, eu pelo menos não entendo assim. Quem pode ser adversário de Deus, né? Quem pode ser inimigo daquele que só em pensar qualquer criatura que ele criou, e Satã um deles, deixa de existir. Se respira, para de respirar. Se depende de energia, a fonte de energia cessa, ele cai por terra. Não tem. É adversário do plano de Deus, adversário do povo de Deus. E esse anjo do Senhor que nós vamos ver, ele se pronuncia na primeira pessoa, então ele se pronuncia como o próprio Deus, se coloca no caminho, e o animal sobre o qual Balaão está sentado caminhando, recebe de Deus o poder de ver o anjo, e ele está com a espada na mão. E a jumenta podia ser tudo. O pessoal costuma chamar as pessoas de pouca inteligência de jumento. Nada a ver. Os cientistas já aprovaram, a ciência já provou que é um animal muito inteligente, né? Se coubesse tempo aqui a contar uma história que minha esposa conta de um avô dela, né? E como que o jumento dele cuidava do avô nas suas embriaguez, mas não cabe aqui não. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho com a sua espada na mão, por isso a jumenta se desviou do caminho, indo pelo campo. Irmãos, isso é muito importante, isso fala muito para nós nos dias de hoje. Quando aquele que se diz homem de Deus, quando aquela que se diz mulher de Deus, não está vendo até o que o sapo está vendo. O cachorro no quintal está vendo que o negócio não está bom, que o negócio está feio, a pessoa está lá na língua estranha, está lá no sapateado, na canela de fogo, não sei mais no que tem de tudo por aí, né? Essa semana mandaram um vídeo para mim de um tal lugar que estão batizando com a pessoa enfiando a cabeça no balde. Eu pensando que é mentira, comento com um parente meu, não, fulana foi lá e foi batizada assim. Olha, devia enfiar a cabeça na privada, né, no balde não, tá? Devia enfiar a cabeça na privada, né, no balde não. Que batismo é coisa santa, está estabelecido pelo próprio Eterno, é Ele quem decidiu como é feito o batismo e por que é feito o batismo. Vamos seguir aqui. E o animal se desvia para cá, se desvia para lá, e tá Balaão batendo, espancando a pobrezinha. E a pobrezinha já não sabia mais o que fazer, ela está apanhando, mas está se desviando. É melhor apanhar do que morrer. Mas teve um momento que ela foi induzida a um estreito, e o anjo do Senhor se colocou no estreito. Oh, glória! O pessoal pentecostal gosta desse negócio de estreito, né? Mas se passar nisso não é bom não, irmão. Eu não gosto desse negócio, não. E o anjo do Senhor entrou na frente da mula. A mula não tinha para correr para a esquerda e para a direita tinha parede. Era um corredor. Ela fez o que? Se deitou. E tá Balaão espancando o bicho. Então o anjo do Senhor se manifestou e deu visão a Balaão, irado com seu animal. Então Deus permite que o animal fale. E o homem está tão obcecado pelo ouro, pela prata, que nem isso despertou. Ou talvez um bruxo falasse. Fosse comum para ele os animais falarem, né?
Afinal de contas, nós temos o exemplo do Éden, né? A serpente se pronuncia para Eva, né? E Balaão, e a mula fala com Balaão. Diz assim o verso 28, então o Senhor fez a jumenta falar, jumenta. E ela disse a Balaão, eu já li tanto mula, irmãos, que tá no inconsciente já. Mas apaga, tá? É jumenta, não é mula, não. O que foi que eu fiz a você para você me espancar já por 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta, foi porque você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada, eu te matava. Não é verdade? Disse a jumenta. Sou eu teu animal de carga. Nunca fiz tal coisa. Eu não tenho feito tais coisas. Tenho? E respondeu Balaão, não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com uma espada desembainhada na mão. Verso 31. Então inclinou-se a cabeça e prostou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse, por que você está espancando a jumenta por 3 vezes? Deus se importa com os animais. Que coisa mais linda, né? Eu saí para ser teu adversário, para se opor a você no seu caminho, porque o teu coração é perverso diante de mim. Olha aí. Olha a chave mostrando quem é o Balaão que chamam de profeta. Porque ele falou coisas que Deus mandou ele falar. Ninguém, porque fala o que Deus lhe obriga a falar, é sumidade, é profeta, é homem de Deus. Porque quando Deus obriga a falar, seja cavalo, seja o próprio Satanás, o querubim caído, tem que falar o que Deus mandar. Três vezes. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei porque não sabia que você estava neste caminho para se opor a mim. Agora, se parece mal aos seus olhos seguirem a viagem, eu volto. O anjo do Senhor disse a Balaão, vá com estes homens, mas fale somente o que eu lhe disser. Deus está dando corda a Balaão, Deus vai dando corda. Ele vai mostrar quem é Balaão. Balaão é um ímpio. Balaão é um homem que comunga com demônios, com principados e potestades. E lá embaixo está o povo de Israel, alvo dos intentos de Balaque, que quer usar o poder místico de Balaão de danificar, de destruir o futuro, de dizimar um povo, de desbaratar o propósito da existência daquele povo. E é Deus que entra na frente desse povo, porque é um povo falho, é um povo fraco, é um povo que precisava caminhar muito na história do mundo, na história da vida, até que se cumprisse o propósito primeiro e o propósito principal de Deus na vida desse povo. Mas era um povo obstinado, Israel. Era preciso que Deus estivesse fazendo com ele o que Deus fez com seu pai primeiro, patriarca Abraão, quando diz a Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Então nós vamos entender que esta iniciativa de Balaão sair e se deslocar até a região de Balaque, até o território entendido naquele tempo de domínio de outras divindades, e está aí a intenção de Balaão. Quem sabe ele pudesse achar um jeito, um caminho, uma via. E Balaão sai e vai até o encontro de Balaque. Deus vai autorizar.
Quando Balaque ouviu que Balaão vinha chegando, foi ao seu encontro. E Balaque reclama com ele. Eu te mandei uma comitiva, tu não me atendeu, por acaso eu não tenho como te honrar? Balaão responde para ele, eu estou aqui, não estou? Mas não vou falar nada que o Eterno não permita eu falar. Então, chegando lá, na manhã seguinte, Balaque fez Balaão subir ao monte Baal. Guardem esse detalhe, ao monte Baal. E dali Balaão viu parte mais próxima do povo, viu uma parcela do povo de Israel. Então Balaão disse, capítulo 23, a Balaque, Balaão orienta Balaque, construa neste lugar 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros para mim. Balaque fez como Balaão tinha dito, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque, fica aqui junto do teu holocausto. Olha, holocausto. Nós sabemos a função do holocausto na Torá, lá estabelecida por Deus. E a proposta de Balaão não é qualquer sacrifício, é holocausto. Um sacrifício importante. Um sacrifício que denota a entrega por inteiro. A adoração perfeita, porque levanta o cheiro do incenso agradável às narinas da divindade. Fica aqui junto ao holocausto e eu irei mais adiante. Talvez, diz Balaão, talvez o Eterno venha ao meu encontro e o que ele me mostrar, direi a você. E Balaão subiu o monte descampado. Deus se encontrou com Balaão e este lhe disse, preparei 7 altares e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse, volte para Balaque e transmita o que eu falei a você. Quando Balaão voltou, eis que Balaque ainda estava junto do holocausto, ele e todos os seus chefes moabitas. Então Balaão proferiu a sua palavra. Olha como Balaão trabalha. E aí você aproveita que está assistindo esse vídeo e pensa, poxa, será que tem alguma semelhança com o que andam fazendo aí hoje? Balaão chega para Deus e fala, eu fiz 7 altares, 7 animais, 14 animais, tem 7, como é que é? 7 carneiros e 7 novilhos, 14 animais. Eu lembro de uma vez que eu ouvi uma história de um motorista de táxi que estava com um carnezinho de uma certa seita que tem aí, que a pessoa tem que terminar o carnezinho, mas um vivia ameaçando o outro líder religioso de morte. E as notícias estavam sendo divulgadas na rádio. E o motorista de táxi conduzia uns pastores. Esses pastores deram esse testemunho. Aí o motorista de táxi vira tudo uma cambada de canalha, né? Fica usando o nome de Deus aí. Mas quando um dos pastores olha para frente, se debruça sobre o banco da frente assim, estavam sentados atrás, viu o carnezinho da religião do tal homem que falavam que era um suposto mandante da morte do outro líder. Aí o pastor perguntou para ele, mas esse carnezinho aí não é da igreja? Ele falou assim, não, mas não tem nada a ver. O importante é a minha fé, eu faço a minha parte. O pastor falou assim, mas como é que é? Deus é chefe de milícia? Ele mata, ele amaldiçoa, abençoa, desde que você pague?
Então nós vamos ver que Balaão é o marco inicial de uma seita, de um princípio maligno, um princípio espiritual demoníaco, que vai acompanhar a humanidade e vai se apresentar nos dias do Machia, e vai se apresentar lá nas igrejas do Apocalipse. É a doutrina daqueles que pensam que Deus negocia seus valores, Deus negocia sua santidade. Pessoas que não têm noção do que estão fazendo e de com quem estão lidando. Talvez o Senhor venha ao meu encontro e o que Ele me mostrar eu falo contigo, mas eu vou lá, né? Tem 7 altares aí. E Balaque começa a sua palavra, não vou ler tudo. Balaão, desculpe. Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Venha, disse-me ele, e me amaldiçoa a Jacó. Então nós vamos vendo que os altares aqui, não é que Balaão estava sendo apenas querendo mostrar-se um homem religioso a Balaque. Em Gênesis, capítulo 15, do verso 4 em diante, nós temos aqui descrito a aliança de Deus com Abraão. Então nós podemos ver entre o versículo 4 e o versículo 19, nós podemos ver que Balaão estava tentando envolver Deus. Olha o atrevimento, a ousadia desse endemoniado que muitos querem chamar hoje de profeta só porque ele fala o óbvio, porque ele vai falar o que Deus mandou ele falar. E fala amigo de Deus ou inimigo de Deus. Se Deus mandar, fala isso, assim, assim. Vai falar. E sem mudar uma vírgula. Porque naquele tempo Deus não mandava escrever e dar chance de outros adulterarem alguma coisinha ali, aqui, como se faz hoje, não. Naquele tempo Deus falava, fala aí, ficava ouvindo. Não fala certo para ver só o que acontece. Não é besta. Eis que a palavra do Senhor veio a ele, a Abraão, dizendo, esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se puder contá-las. E ele disse, assim será a tua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído. Paulo diz, isso lhe foi imputado por justiça. Aí no verso 10 diz assim, Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs-os metades, numa diante das outras. As aves do céu, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor disse-lhe, fique sabendo, Abraão, com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que as escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltará para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante
e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência dei esta terra, e desde do rio Egito até o grande rio Eufrates. Então, nós estamos vendo aqui que Balaão, ele está tentando concretizar uma aliança bem-sucedida com Balaque e ver se consegue trazer alguma satisfação a Balaque, porque o interesse dele é o ouro e a prata, nada mais. Ele não está nem aí para o que vai acontecer com o povo de Israel, ele não está nem aí para as promessas do Eterno para Israel, a aliança que existia entre o Eterno e Israel, só que é aí que ele se arrebenta, é aí que ele vai se dar mal, porque ele vai ser maligno e a sua malignidade, como é de costume em todos os homens malignos, vai até seu extremo e isso é sempre a sua destruição. Sempre, sempre. A cada intento de Balaão, Deus se adianta um passo à sua frente. Então nós temos aqui agora, vamos ao capítulo 23, porque eu pretendo no próximo vídeo encerrar. Vamos ao capítulo 23. Então Balaão disse a Balaque: construa neste lugar 7 altares. Mas antes, Balaão foi a Balaque. Capítulo 22, verso 39. Balaão foi a Balaque e chegaram a Quiriate-Huzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas e enviou uma parte da carne a Balaão e aos chefes que estavam com ele. Na manhã seguinte, Balaque fez Balaão subir ao monte Baal. E dali Balaão viu uma parte mais próxima do povo de Israel, né? Ele viu uma parcela. Então segue, né? Nós já lemos essa passagem. Então agora nós temos aqui um evento onde de novo, capítulo 23, Deus se dirigiu a Balaão e mandou que Balaão voltasse a Balaque, verso 5, 23:5, e dissesse a ele. Quando Balaão voltou, eis que Balaque ainda estava junto do seu holocausto, e Balaão proferiu a sua palavra que o Eterno mandou dizer. E de Arã disse. Bom, a partir do verso 13, Balaão, de novo, tem que transmitir o dito de Deus por obrigação. Então Balaque lhe disse: peço que venha comigo a outro lugar. Observem que Balaque, ele quando leva Balaão a uma certa região, e essas regiões eram regiões pertencentes a terras conquistadas. E como eu disse anteriormente, e isso é muito bem colocado pelo autor dessa obra aqui, aonde todo o território era o território conhecido de uma divindade. E todo rei era não apenas o representante daquela divindade do lugar, mas também a própria divindade. Então Balaque, percebendo que Balaão encontrava dificuldades em lidar com o Eterno, ele começa a trocar Balaão e toda a sua comitiva e todo o seu aparato de feitiçaria de região, para ver se chega a um lugar aonde Balaão pudesse fazer o que ele queria. Então, a partir do verso 13, Balaque vai proferir novamente a palavra do Eterno. Então Balaque lhe disse: peço que venha comigo a outro lugar. De onde você poderá ver o povo, você verá somente uma parte, uma parcela, e não dá em nada. Levante-se, Balaque, diz Balaão, verso 18, e ouça
e escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Em outras traduções está para que se arrependa. Será que tendo ele prometido não o fará? Ou tendo falado não o cumprirá? O que Deus manda a Balaão, dizia Balaque, é o seguinte, ó, Deus abençoou esse povo e ele não volta atrás do que fala. Deus não volta atrás do que fala. Ele não é um ser humano, ele não é homem, não é filho de homens para mentir, para cair em contradição. A tradução perfeita de mentir é isso. O autor de Hebreus lá na frente, ele vai trazer esse mesmo pensamento com outras palavras. Deus não cai em contradição. É impossível, por duas coisas, é impossível que Deus minta. Por causa da sua palavra empenhada e do juramento que ele fez em cima de si mesmo, por não ter ninguém maior do que ele por quem jurar. Mas, ou seja, Deus não mente. O que o autor aos Hebreus está dizendo ali, Balaão já disse aqui, Deus não cai em contradição. Deus não cai em contradição. Balaão é um mercenário, tal como Jesus, Yeshua, descreve em João 10, 11 a 13. Ele diz, o mercenário não tem regras. Ele não tem, vamos ler lá, João 10, do 11 ao 13. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, dá a sua vida. Balaão não queria dar, Balaão queria ganhar ouro e prata. O mercenário, que não é pastor, mas como tem mercenário, né, irmãos? E o que se vê de mercenário aí hoje, meu Deus do céu. E olha que eu não estou sabendo de muita coisa, porque eu não tenho rede social. Eu fechei tudo. O único meio de eu me comunicar é para o WhatsApp e esse canal. Não tem, não vou nem citar, não tem rede social nenhuma. Eu fico sabendo que alguns irmãos contam para mim o que eu permito que contem. Porque tem coisas que eu falo, eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber. Porque eu tenho ódio dessas coisas. Porque estão jogando no esgoto o nome do meu rei e o seu reino. E eu falo de todo o coração, eu tenho ódio deles. Assim como o Senhor tem ódio. Eu odeio. Deus disse, eu amei a Jacó e odiei a Esaú. Ele disse a Paulo, terei misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Quem eu não quiser não vai ter misericórdia nenhuma. E ele aqui fala do mercenário. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, verso 12, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Então, Balaão, como mercenário, está se empenhando com tudo que ele pode, com tudo que ele tem, para tentar conseguir alguma satisfação para Balaque. Então, vamos agora até do verso 13 ao verso 26. Então ele diz, levanta-te, Balaque, e ouça o que eu tenho a dizer. No verso 13, ele diz, você verá somente a parte mais próxima dele, Balaque falando a Balaão, mas não verá todos eles. E daquele lugar, presta atenção agora, Balaque levou ele a um lugar. Qual a intenção que tem Balaque? A esperança que de algum lugar Balaão pudesse fazer alguma coisa que lhe trouxesse satisfação. Por quê? Balaque está simplesmente sendo um instrumento de Satanás. Ele diz a Balaão, poxa, eu te chamei para amaldiçoar este povo, meus inimigos,
Meus inimigos. Porque o povo de Deus nunca se declara inimigo de ninguém. São os outros que se declaram nossos inimigos. Isso sempre foi assim, como é nos dias atuais. Quem sabe daquele lugar lança uma maldição sobre eles. No verso 15, então Balaão disse a Balaque: fique aqui junto do seu holocausto e eu irei ali ao encontro do Senhor. Não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Deus vai e coloca na boca de Balaão coisas que são totalmente contrárias ao que ele quer dizer e ao que Balaque espera ouvir para poder dar a ele o que ele quer. No capítulo 24, nós temos aqui no verso 9, né? Quando Balaão viu que era do agrado do Senhor que ele abençoasse Israel, 24:1, não foi esta vez como antes ao encontro dos seus agouros. Isso aqui eu não podia deixar de ler. Eu não podia deixar de ler isso aqui. O tal profeta que dizem, ele ia ao encontro de poderes de agouros, de poderes de feitiçaria. Ele vendo, enfim, ele está percebendo, as esperanças dele estão se esvaindo. Então, aqui no 24, o escriba nos diz o seguinte: Balaão viu que era do agrado do Senhor que ele abençoasse Israel, não foi esta vez como antes ao encontro dos seus agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Ele muda de posição. Note que quando eu mudo de posição, isso pode designar, pode significar uma mudança de postura minha. Uma mudança de postura. Não será assim totalmente com Balaão. Não será assim totalmente. Balaão levantou os olhos e viu Israel acampado segundo as suas tribos. E o Espírito de Deus veio sobre Balaão. E ele proferiu a sua palavra, dizendo: palavras de Balaão, filho de Beor, palavras do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Ele era um estático. Ele entrava em transe. No verso 9 ele diz: Israel abaixou-se, deitou-se como uma leoa, e como leoa quem o despertará? Benditos que abençoarem você, e malditos que amaldiçoarem você. Aí entornou o caldo. Aí Balaque não gostou. Então Balaque ficou irado com Balaão, bateu palma com a mão na outra, e Balaque disse a Balaão: eu chamei você aqui para que amaldiçoasse os meus inimigos, mas agora já 3 vezes você somente os abençoou. Agora vá embora para a sua casa, e eu tinha dito que o cobriria de honra, mas eis que o Senhor te privou delas. Então Balaão disse a Balaque: não é verdade que eu também tinha dito aos mensageiros que você me enviou, que mesmo que você me desse a casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir o mandato do Senhor, fazendo o bem ou o mal? Parece que ficou tudo bem, né? Se a gente parar de ler aqui com uma leitura superficial, rasinha, aquela leitura de pessoa, de religioso estúpido, a gente diz até que Balaão se converteu. Bom, glória a Deus, Balaão se converteu. Nada disso. Ele deu origem a uma seita, ele deu início, ele é como um marco inicial de um entendimento espiritual maligno que vai se perpetuar. Quer o exemplo nos dias de Jesus? Judas Iscariote. Ele tinha o mesmo princípio de Balaão. Ele se vendo chamado, olha só, não foi nem ele que pediu para entrar, ele foi chamado para o grupo dos 12.
E ele achou que ele ia trabalhar a situação. E quando ele roubava e via que não dava em nada, ele achava que Jesus não sabia que ele estava roubando. E o Senhor Yeshua sabia de tudo. Sabia quem era ele, desde o ventre da mãe dele. Mais tarde o apóstolo vai dizer que ele foi predestinado para aquela função, para aquele fim. Em Apocalipse 2,14, vamos lá para o livro de Apocalipse. Deus fala com a igreja e diz assim, ele está falando com a igreja de Pérgamo, aonde Antipas foi morto como testemunha do rei. Tenho, porém, contra ti algumas coisas. Estão aí em seu meio, no meio de vocês, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Prostituição aqui tem duplo sentido, tá, irmãos? Prostituição aqui tem o sentido moral, sexo, e nós vamos ver que barbaridade aconteceu ali, nós vamos ver no final do próximo vídeo, tá? E o culto, o tirar o rosto, que está mirado no eterno, que está voltado para Yeshua, e voltar para ídolos, para demônios, também é descrito como prostituição espiritual. Adúlteros que não participarão, não farão parte da herança. Deixa eu correr aqui, que eu acho que já estou passando de 40 minutos. Ih, já vai muito, acho que já tem 49 minutos, se eu estou vendo ali o 46. Vamos lá. Balaão é o marco inicial de uma doutrina demoníaca que vai fazer história, elevar o seu nome, né, até os confins da história, até o fim da história, né? Então, nós estamos vendo aqui que Balaão, de santo, não tem nada. Mas como que ele profetiza, irmão? É que ele não profetiza. Ele profere, ele dita as palavras. No hebraico, ele está ditando as palavras. Ele não está profetizando. Ele está falando por ordem direta do eterno. Sabe aquilo que a gente vê nos filmes e sabe que acontece no quartel? Você está recebendo uma ordem direta. É o alto comando falando com o subordinado. É Deus falando com uma criatura rebelada, mas que ainda está sob o domínio dele, porque vive no mundo dele, respira o ar dele, bebe a água dele. O intestino funciona porque ele dá saúde. Está servindo ao diabo com a saúde que Deus está dando a ele. E Deus é Deus, seja sobre quem for e seja onde for. É lamentável que tanta gente nos nossos dias estão como Balaão, ou até pior do que ele, brincando com um Deus Todo-Poderoso. Deus faz Balaão abençoar Israel e pior, faz Balaão dizer a Balaque, é desse povo que vai sair aquele que dominará o planeta, que dominará o mundo. Isso assusta muito a gente até os dias de hoje, irmãos. Isso faz com que muitas nações tenham o desejo de pulverizar o povo de Israel da face da terra. Só que isso não adiantaria mais, porque o que Deus precisava fazer através do Israel histórico, ele já fez. O Rei dos Reis já está à destra do Todo-Poderoso, aleluia!
e a qualquer momento vai romper as nuvens dos céus com suas milícias celestiais, com os seus exércitos, para vir ao encontro daqueles que estão vivos, ressuscitando um pouco antes os mortos. Encerramos aqui esse vídeo. No próximo vídeo, nós vamos retomar falando do que acontece no capítulo 25 de Números, e nós vamos ver como que Balaão consegue induzir Balaque a causar um dano físico. Porque o que ele não consegue fazer no campo espiritual, ele vai se contentar recebendo alguma coisa para fazer um dano a Israel no campo físico. E nós vamos ver como Israel é levado ao pecado e Deus traz a punição segundo a sua aliança, porque Israel é o povo da aliança. E aí então nós estaremos encerrando esse assunto. Espero deixando bem claro para todos os irmãos que assistirem esse vídeo que Balaão era um filho do capeta podre, tá entendendo? Que foi para lá com a intenção de causar dano ao povo do Eterno, mas quebrou a cara porque entre ele e o povo do Eterno, o próprio Eterno se colocou. Que Deus abençoe. Até mais.